Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, a nossa reflexão de hoje está baseada no texto que se encontra em Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler dois versículos para vocês, o versículo 33 e o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre ansiedade. Alguns estudos demonstraram que em 2019 o Brasil teve taxas de ansiedade e depressão acima dos níveis mundial, dos valores de outros países. E isso é muito preocupante e é interessante e importante nós falarmos sobre isso, principalmente frente à situação em que nós estamos vivendo, ao contexto ao qual nós estamos inseridos. Então tem acontecido muitas tragédias, muitas coisas têm acontecido no mundo inteiro. E tem potencializado essa questão do isolamento social também, tem potencializado as questões referentes à ansiedade. Mas o principal para nós, o grande foco, o cerne da questão, digamos assim, é justamente como nós que somos cristãos, nós enquanto cristãos, devemos viver com relação a isso, como nós devemos nos posicionar em relação à ansiedade. E o texto nos mostra isso, você pode ler depois o restante do capítulo, mas a palavra de Deus é muito lúcida e ela é muito direta quando nos ensina os porquês, digamos assim, o porquê nós devemos dizer não à ansiedade, porque nós devemos lutar contra a ansiedade. E em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que nós precisamos dizer não à ansiedade porque nós não estamos no controle das nossas vidas. Nós sabemos que as angústias, as dores, as dificuldades, os conflitos, eles existem nas nossas vidas, nós somos humanos e nós vivemos isso, nós sentimos isso, enfim, mas infelizmente nós seres humanos, temos a necessidade de querer controlar as coisas. Então nós queremos estar no controle das nossas vidas, nós achamos que as nossas vontades, os nossos quereres são o melhor para nossas vidas, mas quando nós entendemos, enquanto cristãos que somos totalmente dependentes do Senhor, nós passamos a compreender de que as nossas vidas não estão sob a nossa vontade, mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nada acontece a não ser que seja a vontade de Deus, aquilo que é estabelecido por Deus, que está em seus decretos. E nós precisamos compreender isso. E uma coisa interessante é que, por mais que nós estejamos ansiosos e por mais que nós estejamos aflitos, não há nada que nós possamos fazer para mudar o propósito de Deus ou mudar a sua vontade. Ela já está estabelecida. E a palavra de Deus, no Salmo 103, no versículo 19, diz assim: O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Em outro salmo também, no Salmo 33, a palavra de Deus diz que o Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono, ele contempla todos os habitantes da terra. Deus, ele sempre esteve, ele está e sempre estará no seu alto e sublime trono e sempre reinará sobre todas as coisas. E é soberano para determinar e estabelecer tudo que existe e tudo que acontece. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender é que, de fato, nós não estamos no controle das nossas vidas e nós precisamos descansar nesse Deus soberano que tudo governa. Em segundo lugar, do porquê que nós temos que dizer não à ansiedade enquanto cristãos, é que a ansiedade, ela produz frustração. Na busca constante por alcançar nossos sonhos e nossos planos, de fato, muitas vezes as coisas não acontecem como planejado. Muitas vezes a gente planeja uma coisa e não acontece, não se realiza da forma como a gente vinha pensando. E é interessante porque a gente tem dificuldade em entender as portas que Deus fecha nas nossas vidas, É muito fácil a gente entender as que Ele abre, mas é muito complicado entender as que Ele fecha. E no livro dos Provérbios, por exemplo, a palavra de Deus diz que o homem pode sim fazer planos, mas que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, nós planejamos, nós sonhamos, mas, digamos assim,
o decreto final, enfim, o aval, digamos assim, é dado pelo nosso Deus. Então, nós, em nossa limitação humana, nós não conseguimos entender muitas vezes o propósito do Senhor. E aquilo que não acontece com a gente agora, que deixa de acontecer, ou que acontece e a gente não queria que acontecesse, muitas vezes nós só vamos entender lá na frente. Porque nós, em nossa limitação humana, a gente não enxerga como Deus enxerga. Como ele mesmo diz, os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos do nosso Deus. Então, nós precisamos constantemente aprender isso, que a ansiedade, ela produz frustração. E nós, enquanto cristãos, precisamos descansar em nosso Deus. E por último, eu gostaria de destacar que nós, enquanto cristãos, precisamos lutar contra a ansiedade, porque a ansiedade nos impede de priorizar as coisas do alto. Os versículos que eu li, né, dizem claramente, vocês precisam buscar em primeiro lugar, as coisas do alto. E, enfim, principalmente a nossa geração tem se preocupado com muita coisa. Faculdade, profissão, enfim, emprego, algumas necessidades começam a aparecer e é natural, porque faz parte do curso da vida, mas essas coisas, elas não podem tomar uma proporção maior do que a do reino de Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar as coisas do alto. Nós precisamos priorizar a nossa vida com Deus. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele conhece as nossas necessidades e Ele supre as nossas necessidades. Em outro momento, na palavra de Deus, a palavra vai dizer assim, que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E a grande questão que fica para nós é, onde está o nosso coração? Em que nós temos esperado, sabe? A ansiedade, ela nos impede de buscar o que verdadeiramente importa, que é a intimidade com o nosso Deus. E falo isso com o entendimento de que não é fácil a gente passar por isso. Nós temos vivido rotinas cada vez mais desgastantes, passados por conflitos, cobranças, enfim, são situações bem complicadas, principalmente no momento em que estamos vivendo em isolamento. Não é fácil controlar a ansiedade, enfim, as dúvidas, os questionamentos, só que nós não podemos esquecer que a nossa esperança não está na força humana, a nossa esperança não está em nós mesmos, a nossa esperança não está naquilo que nós podemos fazer, mas nós esperamos no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. É a única certeza que nós temos. Cristo Jesus é a única certeza que nós temos. Então nós precisamos descansar, esperar nele e buscar constantemente, diariamente, vencermos a ansiedade. Que Deus nos abençoe e que a cada dia nós possamos ter um coração grato e buscarmos no Senhor a força para vencermos todas as dificuldades. Que Ele nos abençoe e que nós possamos nos prostrar aos pés dele a cada dia.